Pessoal, boa tarde. Obrigada a todos. Eu vou pedir para todos fecharem os seus microfones, só para a gente não ter nenhuma interferência. Nathan, se puder me ajudar também a fechar alguns microfones. Eu queria agradecer a presença aqui de todo mundo, né? Nesse dominguinho aí, logo após o almoço. Agradecer a presença de todos. E hoje a gente está aqui para falar sobre um tema super importante, né? Que é esse agosto lilás. A gente está aproveitando esse mês em que a gente está falando sobre a violência contra a mulher e a conscientização sobre os vários tipos de violências que a gente tem. E para a gente é muito importante trazer o Rotary Club Minas Gerais. A gente já vem trazendo desde a gestão passada esses bate-papos que são conversas mesmo sobre alguns assuntos importantes. Então, a gente já falou sobre a pandemia, a gente já falou sobre vinhos, então a gente já falou sobre vários temas aí, a gente falou sobre aquelas mudanças trabalhistas, as MPs, e hoje a gente vai falar então sobre a Lei Maria da Penha e sobre o empoderamento feminino. E a gente trouxe duas pessoas, dois especialistas, né, nesse assunto, que já vem trabalhando nas suas áreas sobre esse tema. E a nossa ideia é hoje dar voz para todas essas pessoas, como a gente vem fazendo em todos esses bate-papos, dar voz para todas as mulheres, para todos os homens, todas as pessoas que queiram discutir esse assunto, que é tão importante a gente conhecer cada vez mais. Ao final, das falas dos dois, vai ser um bate-papo mesmo. Se vocês quiserem já ir usando o chat para deixar algumas perguntas, no final, a gente vai deixar alguns minutos para que a gente possa responder, que os nossos palestrantes possam responder essas perguntas. Então, fiquem à vontade para usar o nosso chat ao longo da palestra, que vocês forem lembrando, ou comentários no final também, se vocês quiserem falar de alguma situação, de alguma experiência, de alguma vivência, né? São sempre enriquecedores esses comentários do nosso final. Então, eu vou apresentar, hoje a gente tem aqui a Daniela Carvalho, que ela é advogada na área de direito de família, violência doméstica e direito da imigração. Ela é consultora jurídica do Consulado Brasileiro em Paris e mestranda pela Sorbonne. E o Cabo Vieira, que é policial militar há 16 anos, e há 13 anos ele está militando diretamente na área de prevenção ao uso de drogas e violências, inclusive a violência doméstica. Ele é integrante da Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica, o PPVD, em João Pinheiro, e ele é nosso companheiro também de Rotary. Ele é rotariano há 8 anos, já foi presidente do Rotary Clube de João Pinheiro Participação na gestão 2018-19 e foi governador assistente do nosso distrito, 4760, em 2019 e 2020, na gestão passada. Então, é um prazer, agradeço a presença de vocês aqui. Eu vou pedir para a Daniela começar falando um pouquinho, introduzindo esse tema. Depois o Vieira também vai fazer uma apresentação. E depois vem o bate-papo aí, né? Fiquem à vontade para ir trocando as figurinhas aí. Quando um lembrar de alguma situação e o outro estiver falando, vocês fiquem bem à vontade. Daniela, a palavra é sua. Luísa, obrigada pelo convite. Eu fico muito feliz de poder participar hoje com vocês e de dividir um pouco do meu conhecimento para que mais pessoas possam, enfim, ter mais suporte, mais carga, né, para falar e para se mobilizar em torno desse assunto. Eu trouxe dois pontos que são muito importantes para as pessoas poderem identificar, que são os tipos de violência e falar sobre o ciclo da violência doméstica. Primeiro, eu queria começar falando sobre os tipos de violência, porque é muito comum que as pessoas, as mulheres em geral, elas só reconheçam que existe violência a partir do momento que ela é agredida fisicamente. E essa forma, normalmente, é a forma mais fácil de realmente de se identificar. Mas isso não quer dizer que ela seja o único tipo de violência ou que não haja uma escalada na violência. Normalmente, a primeira ação do homem não é começar já com uma violência física. A coisa vai escalando normalmente até chegar lá. Ou ela pode ser interrompida e ficar em outros tipos de violência.
Então, eu vou falar, os 5 tipos de violência são a violência física, a violência psicológica, a violência patrimonial, a violência moral e a violência sexual. A violência física, como eu disse, é a mais fácil de ser identificada. Normalmente, quando a mulher é agredida, leva tapa, leva soco, puxa o cabelo, enfim, esses são os tipos de violência física mais comuns que ocorrem. Aí, a segundo, vamos falar agora sobre a violência psicológica, porque é muito comum nos relatos das mulheres que são violentadas, que elas sentem que tem alguma coisa acontecendo, mas ela fala assim, não, mas calma, ele nunca me bateu. E o fato delas falarem, ele nunca me bateu, não quer dizer que elas não tenham sido violentadas de qualquer forma, ou que aquilo lá não esteja para explodir. Porque, como existe o ciclo, pode ser que seja o próximo passo, né? A violência física. Então, na violência psicológica, normalmente o homem ele faz um tipo de jogo psicológico para que a mulher se sinta, ela fique desestabilizada mentalmente. Então, às vezes, vamos supor, o homem, a mulher não vai sair de casa, eles estão naquele momento de briga, tananã, e o cara fica na cozinha, na hora que ela vai dormir, eles falam, vamos dormir separados, batendo panela a noite inteira. No primeiro dia, pode ser que não aconteça nada, você aguenta, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto. Isso é um tipo de coisa que depois, quando você passou já uma semana sem dormir, você está completamente desestabilizado. Isso é um tipo de violência. Outros tipos de violência psicológica são os tipos de você não vai conseguir fazer isso, você não vai conseguir fazer aquilo, você só tá aqui, tudo que você tem é por causa de mim, você depende de mim, você não vale nada. E todos esses tipos de jogos psicológicos, eles também são um tipo de violência. E muitas vezes, antes de chegar na violência física, ele passa por essa fase da violência psicológica. Um terceiro tipo de violência é a violência patrimonial, que é muito comum, especialmente nos casos tanto em que as mulheres não trabalham, ou seja, elas não têm uma independência financeira. Então, se o cara que tem o controle do orçamento da casa, ele falar, não aconteceu alguma coisa, não vou te dar dinheiro essa semana, ou que seja para comprar para casa, seja para os filhos, não vou pagar, não vou dar o dinheiro para você comprar o que enfim, o que as crianças precisam, ou para comprar o uniforme das crianças, ou para você fazer tal coisa, para fazer tal coisa. Ele começa a controlar patrimonialmente. Se a pessoa faz uma faculdade, não vou mais pagar a faculdade, sendo que estava acordado entre o casal que isso fosse feito. E tem, por outro lado, também, às vezes a mulher trabalha também, mas o homem pede para que ele fique com todo o controle do patrimônio, do orçamento da casa, da renda da casa. Então, em vez, a mulher, muitas vezes elas têm uma conta conjunta, ou então se elas recebem em cash, já passam diretamente para o marido, e o marido fala, não, sou eu que vou controlar, eu vou dizer quanto você pode gastar, no que você pode gastar. Isso é um tipo de violência patrimonial também, afinal de contas, né? Independentemente, se o homem tem a renda, a mulher não tem, mas existe um acordo entre o casal, enfim, dentro dos deveres, mesmo do casamento, eles têm um dever de segurança, de ajuda mútua, né? De cooperação mútua. Então, é um tipo de violência também. Violência patrimonial também é um tipo de violência que pode chegar a formas muito graves, no sentido que se a mulher não tiver dinheiro, por exemplo, para sair de casa, para colocar gasolina no carro, para ter dinheiro para pegar um ônibus, para ir na delegacia, enfim, isso acaba delimitando muito a vida dela se ela não tem acesso a dinheiro, né? Ou a um cartão, pode ser cortado o cartão. Existem várias formas de que isso pode acontecer. A violência moral, ela está um pouco também confundida com a violência psicológica, mas ela é muito mais voltada para a autoestima da mulher. Então vai falar, você é feia, você é baixa, ninguém te merece, eu estou fazendo um favor para você de estar com você aqui, porque se não fosse por mim, ninguém mais ia te querer. Você é a última das pessoas da Terra, se você for embora, se você terminar comigo, ninguém nunca mais vai te querer. Isso é um tipo de violência moral também. Você não é inteligente, você não consegue viver sozinha, você é burra, enfim. Todos esses tipos de formas de também minar a autoestima da mulher. E, por último, tem a violência sexual, que também é muito comum e independentemente de ser dentro de um casamento, a violência sexual também pode acontecer, porque apesar de a partir do momento que não há consentimento,
num ato sexual, e não estou falando apenas de penetração, em qualquer tipo de ato sexual que circunde essa área e que não seja feito um toque, uma prática, enfim, tudo que seja feito sem autorização da outra pessoa é considerado uma violência sexual. Não, e mesmo que se for dentro do casamento, se a mulher dentro do casamento não está disposta a fazer qualquer tipo de coisa e o homem obrigá-la, isso também é considerado violência sexual. Agora eu vou partir para o assunto de ciclo da violência doméstica. É muito importante ter em mente esse ciclo de violência, porque a partir dele, quando a mulher consegue identificar esse ciclo, isso quer dizer também que ela pode cortar, ela tem que ter força, se resguardar para que ela consiga cortar esse ciclo. Então, normalmente, esse ciclo ele tem 3 fases. A fase 1 é a fase de evolução da tensão, a fase 2 é a fase de explosão ou do incidente de agressão, e a fase 3 é a fase do comportamento gentil e amoroso. Eu vou falar um pouquinho sobre cada fase para que as mulheres consigam identificar. E essas fases, elas podem demorar alguns dias, ou seja, pode ser que haja a agressão verbal em um dia, e no dia seguinte, ou depois de alguns dias, haja a agressão física, e depois de alguns dias, haja o arrependimento e as juras de amor, ou o comportamento gentil. Mas isso pode acontecer também em poucos minutos. A escalada pode ser tão rápida que pode passar pela agressão verbal, que já vai levar a uma agressão física, e logo depois o arrependimento. E isso pode se repetir diversas vezes. Dificilmente a coisa começa e já explode, né? Então, como eu falei, a violência psicológica, a violência moral, ela pode ser uma fase a chegar na violência física também. Então, a partir desse momento, você já pode identificar que, ok, eu já estou percebendo que existe esse ciclo dentro na dinâmica na dinâmica aqui de casa, do meu casal, com meu namorado, etc. Então, a fase 1 é a fase de evolução da tensão. É a fase que acontecem as primeiras agressões verbais, as crises de ciúmes, as ameaças. É muito comum, né, que as mulheres relatem que foi no primeiro que o cara começou a chamar de, enfim, começou a xingá-la de nomes inapropriados, começou a ter muitas crises de ciúme em relação à roupa, com quem você vai sair, controlar horário, telefone, etc. E começou a ameaçar também. Olha, se você fizer isso, eu tananã. Se você fizer isso, tananã. Então, essa é a primeira fase, é a fase da agressão, ou a fase da evolução da tensão. A segunda fase é a fase da explosão. Então, é normalmente quando acontece o incidente da agressão, seja normalmente física ou sexual. Então, é quando o cara já xingou, já ameaçou e depois parte para agressão física. Normalmente ele vai dar um tapa, vai puxar cabelo, vai, enfim, dar soco, pontapé, bom, enfim, todos os tipos de agressão possíveis. E logo em seguida, normalmente não demora muito tempo para acontecer a fase 3, que é o comportamento gentil e amoroso. Que o cara vai se arrepender, vai falar desculpa, eu nunca mais vou fazer isso, me aceita de volta. Porque normalmente nesse momento que na força da raiva ali, da força do ódio, que a mulher vai colocar o cara para fora de casa, vai denunciar, vai na delegacia e ela faz a denúncia. Então é nesse momento. E aí logo depois ele vai falar, ai, me desculpas, porque é aí que ele vai jogar aquela sementinha para ela pensar, poxa, mas ele é o pai dos meus filhos. Poxa, mas a gente tem tanto tempo de casamento, eu sempre quis uma família. É nessa terceira fase em que ele vai tentar jogar essa sementinha, né, para que o ciclo não seja interrompido e que a relação de dependência, enfim, que a relação doentia continue a se desenvolver. Então, é importante que quando a mulher tem consciência de que existe essa dinâmica, é interessante porque ela pode cortar também, se ela tiver forças, especialmente psicológicas, ela tiver uma rede de apoio que possa acolhê-la, que possa acolher os filhos, dependendo do caso, é importante, porque, por exemplo, elas estão em casa e aí você, por algum motivo, tem um gatilho em que o marido, o namorado, enfim, começa a agredir verbalmente. Quando você já percebe, quando esse ciclo já se repetiu várias vezes, você consegue normalmente identificar. Aí a mulher percebe, bom, a próxima fase, se ele começou com isso,
vai ser a agressão física. Então, peraí, neste momento eu tenho condições de interromper esse ciclo? Eu tenho condições de, se a gente está em casa, falar, não, peraí, eu vou ali no outro quarto, eu vou sair com as crianças, eu vou ali dar uma volta ali embaixo para interromper esse ciclo e a tensão que está aumentando. Porque, às vezes, o mais importante é que você consiga interromper o ciclo para não ter uma escalada na violência. Então, ter a consciência do ciclo é importante para que ele seja interrompido. Quando chega na fase já da agressão... Mas quem vai comprar esse caminhão bem no fim é o Adalto, né, o irmão dele, eu acho. É só vitória. Normalmente, não vai ser ali que... A coisa só vai acabar no momento que a força, enfim, que não tem como interromper de normalmente. A mulher vai fugir, ou o cara cansou, ou ele falou, tá bom, já é suficiente agora o que eu queria fazer. Então, a mulher conseguindo identificar esse ciclo da violência e ela conseguindo interromper esse ciclo antes de chegar na agressão física, na agressão sexual, é muito importante. Então, ter em mente esse ciclo é uma boa forma de manter um controle mental e de conseguir ter um domínio maior na situação para que ela não se repita, enfim, indefinidamente, né? O número de vezes que esse ciclo se repete, porque ele é muito comum. E ele, às vezes, só muda o elemento, o tipo de agressão, se é uma crise de ciúme, mas você consegue sentir a tensão aumentando, cada vez de uma forma. Mas se você consegue identificar isso, talvez a mulher consiga interromper isso antes de chegar numa agressão física e que a coisa fique pior. Então, era para começar a gente falar sobre o tema, foi isso que eu queria trazer para hoje, para, enfim, iniciar e passar a bola agora para o Cabo Vieira. Obrigada, Dani. Vieira, seu microfone está desligado, está mutado. Agora? Isso, agora estamos te ouvindo. Então, muito bem explicado, viu, doutora? Eu vou tentar fazer um paralelo do que acontece aqui no Brasil, e aí eu até queria que a senhora acrescentasse também as diferenças, né, do que acontece do atendimento final à mulher aí na Europa. Eu acho que isso é interessante para a gente entender essa diferença de mundo, né? Mas, especificamente aqui, eu vou falar da nossa região, nós temos uma situação que é muito complexa. Primeiro que nós estamos, por exemplo, num município que é o maior município em extensão territorial, né, que é João Pinheiro. Então, só para a gente ter uma ideia, quando uma mulher é agredida aqui em João Pinheiro, num final de semana como hoje, por exemplo, nós temos todo um acolhimento dessa mulher em uma unidade policial que, basicamente, é masculina. Esse é um ponto muito importante de ser tratado. O efetivo policial, ele é composto apenas de 5% de mulheres. Então, é uma atividade eminentemente machista, se a gente for analisar, né? E isso também causa uma certa barreira para que essa mulher se sinta à vontade nesse primeiro atendimento. Então, a gente tem que ressaltar esse detalhe, né? Aí, ao ser acolhida, essa mulher, então, se caso o agressor for preso, ele é encaminhado à delegacia de plantão, só para a gente entender essa diferença aí de um país para outro. E a delegacia de plantão mais próxima nossa aqui, ela fica a 100 quilômetros. 100 quilômetros. Então, se a gente for analisar que a mulher vai deixar um filho em casa, às vezes uma criança de colo, é algo extremamente complexo para essa mulher, para ser atendida com qualidade, né? Então, eu estou querendo mostrar algumas intempéries que temos aí. Enfim, eu até anotei alguns detalhes aqui que eu achei interessante. Por exemplo, na questão da pandemia, nós tivemos aí um aumento, só no estado de São Paulo, de 45% das agressões contra a mulher. Isso nos sugere que, com certeza, os conflitos intrafamiliares, né, eles são muito eminentes a partir do momento lá que há um desemprego, há a questão de drogas e alcoolismo e outras situações que vão servir, sim, de estopim, né, para que esse ciclo da violência aumente. Uma outra situação interessante que eu achei
é que existe também um certo preconceito, às vezes religioso, às vezes da própria família, né, em deixar essa mulher buscar ajuda. Então, eu vou passar uns slides, algumas coisas aparentemente vão ficar repetitivas, mas eu vou passar de forma bem rápida, que vai simplesmente complementar e a gente vai conseguir enxergar de uma forma mais visual aquilo que a doutora também falou. Tá? Então, vou tentar aqui colocar qualquer coisa, a Luísa vai estar me dando aí um apoio. Então, vamos lá. Vou apresentar o slide aqui, né, Luísa? Ainda não apareceu essa tela, ainda não. E agora? Vamos lá. Vamos ver aqui. Só um minutinho. Nós somos reféns dessa tecnologia. Agora acho que foi, né? Vamos ver. Agora? E aí? Ainda não? Só um instante. Vou compartilhar aqui, janela. Vamos lá. Eu vou passando rapidamente aqui e vou estar tentando ler os tópicos, então, e aí... Para mim ainda não apareceu. Você compartilha? Não apareceu? Ainda não. Não, né? Vou compartilhar aqui, né? Agora está indo. E agora? Foi? Isso. Agora foi. É só você colocar como modo de apresentação. Aí, agora foi. Perfeito. Perfeito. Então, vamos lá. Qualquer mulher pode ser vítima de violência. A gente não pode se esquecer disso. Esse não é um problema de uma classe mais baixa, né? Eu garanto que a doutora tem casos aí, talvez, de pessoas de um poder aquisitivo muito grande aí na França, que ela virou até algum tipo de notícia em jornal, né? Então, não importa se ela é rica, pobre, a cor, religião, nada disso. A única diferença é que as mulheres mais ricas, elas realmente conseguem esconder mais esse problema. Então, a doutora já explicou muito bem, né, mas eu chamo esses 4 tópicos aí, ó, de invisibilidade da violência doméstica. Isso é muito interessante. Existe a questão religiosa, às vezes o padre, o pastor, né, ele fala, não, vamos orar, vamos rezar, esse problema ele vai passar. Tem a questão cultural e científica, né? Aristóteles já dizia, a mulher é um homem imperfeito. Então, é uma frase muito forte, né, que se a gente for parar para pensar, desde a cultura científica nós já temos essa questão aí de um predomínio, né, do homem contra a mulher. A historicidade da mulher enquanto propriedade privada. Então, a questão de ciúmes, né, a mulher é enxergada por alguns homens como um objeto de fato. Os homens não são naturalmente violentos, eles aprendem a ser. Então, isso são conceitos que, se a gente for analisar, vão passando de geração em geração, e isso vai, sim, só complicando o problema. Olha que conceitos mais retrógrados, né, idiotas mesmo, coisas pesadas que, se a gente for parar para pensar, desde o início da humanidade já existia. E nós temos também a questão da cultura popular. Roupa suja se lava em casa, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, e assim por diante. E aí nós temos alguns estereótipos. Vieira, a questão da luta... Vieira, acho que sem querer você desligou a sua câmera. Vou pedir só para você ativar, porque como a gente está gravando, aí fica a sua imagem também. Então, deixa eu tentar aqui. Vamos ver? Não, a apresentação tá ok. É a sua câmera mesmo, de vídeo, da gente te ver. Eu acho que eu não vou conseguir não, tá? Não? Vou passar então rapidinho. Não, tudo bem, pode continuar. Desculpa. Tá. A violência... e aí, se a gente for analisar, ó, nós temos também outras situações. Esse direito aí, a briga, né, pelos direitos da mulher, é algo muito recente. Nós temos aí, por exemplo, o direito a voto aqui no Brasil foi a partir de 1934. A criação da primeira delegacia de polícia, né, de defesa especificamente da mulher, foi através de uma lei de 1986. E a Lei Maria da Penha, né, de 2006. Nós temos a Lei 11.340.
Então, tudo isso são fatores que são muito novos, muito recentes, né? A violência é um termo que deriva do latim. E aí nós vamos perceber que ela envolve a questão do vigor, da força, né? E isso, a própria mulher, às vezes, se coloca numa condição mais frágil também. As definições da violência, a doutora explicou muito bem, né? Que é a violência contra a mulher, tem a questão do gênero, a violência doméstica, que aí está no artigo 5º, e a violência familiar. Então, a gente tem que saber delimitar cada um desses pontos aí. Os tipos de violência, ela também já explicou, que é a questão física. A física é exatamente o toque, né? Já deixando marcas, hematomas, fraturas. Essa especificamente é a que é mais enxergada. Temos também a questão da violência psicológica, quando o agressor vai insinuar a existência de amantes, ofende a mulher, seus familiares, desrespeita, enfim, quer julgar tudo aquilo que ele puder fazer para controlar, né, a psique dessa mulher. A questão da violência sexual, né, essa é bem clara, e a doutora abriu um parênteses interessante que eu já registrei uma ocorrência a respeito disso, né, de uma ex-mulher num processo de separação, ainda convivendo na mesma casa e passando por abusos sexuais. Aquilo é um estupro, né, de fato e de direito. Então, isso é uma situação que deve ser pontuada, né, e foi muito bem explicada. A questão da violência patrimonial, né, quando esconde ou oculta objetos. Eu já passei por um caso desse, daqui a pouco eu vou contar e como que foi o desfecho disso. E a violência moral, né, que é entendida como qualquer conduta que configure aí calúnia, injúria, difamação e outros tipos de crime que vão aferir a questão da moral da mulher. O ciclo da violência, né, eu não vou nem falar muito sobre ele, mas é o que a doutora falou, tem um momento ali de tensão, aí a explosão e logo depois o agressor quer reparar aquela agressão, ele quer convencer que vai mudar e a gente vai perceber que isso é um problema psicológico grave que não realmente não vai estar mudando. E é muito comum que esse ciclo se repita, cada vez com maior violência e menor intervalo entre as fases. Isso é importante pontuar. A experiência mostra que esse ciclo se repete indefinidamente e termina em uma lesão física grave ou até homicídios. Aí está o ciclo da violência, como foi falado. Estou quase acabando essa parte de slides, aí eu já volto para a câmera, viu, Luísa? As dificuldades aí do rompimento desse ciclo da violência, ela é interessante. Tem alguns fatores. Geralmente, né, essa ligação afetiva com o agressor, ela é muito forte. Então, a mulher, ela quer separar, ela quer sair daquele conflito, mas não consegue por fatores aí emocionais. Tem medo de sofrer uma violência ainda maior. Tem vergonha dos vizinhos e dos amigos, da família. Tem medo de prejudicar o agressor, porque ele é o pai dos filhos, né, dela. Não quer que o pai desses seus filhos vá preso, se sente culpada ou responsável pela violência, esse também é um ponto a ser citado. A sensação de fracasso e culpa, não possui condições financeiras e a perda da identidade, né? Aqui nós temos dados estatísticos interessantes do Brasil, e isso explica muita coisa. A cada 7 minutos, existe uma quebradeira dentro de um lar aqui no Brasil. A cada 5 minutos, existe uma ameaça de espancamento. Já é um crime, o próprio fato da ameaça. A cada 4 minutos, uma mulher fica trancada em casa e impedida de sair. A cada 3 minutos, uma mulher sofre uma ameaça à sua integridade física com arma de fogo. 3 minutos. Isso é muito grave. E a cada 9 minutos, uma mulher sofre tapas ou empurrões, aí já é agressão física. E a cada 4 minutos, né, ou 15 segundos, uma mulher é espancada aqui no Brasil. Existem alguns mitos que devem ser quebrados, e aí a gente vai aproveitar esse material para a gente pensar algum projeto através de Rotary,
né, para conscientizar toda a população que está próxima a nós, né, que a violência só acontece entre famílias de baixa renda ou pouca instrução, certo? Mentira, né? A gente viu isso claramente. As mulheres provocam ou gostam da violência. Quantas foram as vezes que eu já ouvi isso dentro de uma viatura policial? Depois eu conto casos também. Os agressores não conseguem controlar as suas emoções. Ele é muito nervoso, né? Tem que entender isso. Então, são mitos, são situações que a gente vai ver que realmente são mitos. O uso, a violência doméstica vem de problemas com o uso de álcool e drogas. E nem sempre é assim. Aquilo é um padrão de comportamento, né? E deve ser corrigido pelo agressor e também pela vítima. Os dois têm que passar por um tratamento psicológico. E para acabar com a violência, basta proteger a vítima e punir o agressor. E a gente vai ver que não é bem assim. É uma série de fatores, né, que vai mudar esse ciclo. Gente, eu vou acelerar um pouco aqui, vou só para passar uma situação que é importante. A emoção não se rompe por lei, ela se rompe pelo empoderamento. E aqui nós temos algumas fotos, né, de mulheres que foram agredidas, e essa que está na cadeira de rodas aí é a Maria da Penha. Né? Ela teve que quase morrer para que fosse editada uma lei, né, que mostrasse esse tipo de violência. Vamos ver aí, Luiz, consegue enxergar ou não? Vamos ver. Vou tentar ligar aqui a câmera. Você precisa descompartilhar primeiro. Ah, tá. Interrompeu o compartilhamento. Aí, assim? agora foi. Gente, eu queria especificamente passar uma situação para que os participantes entendessem. Na questão do crime, basicamente é muito importante que exista o que a gente chama de materialidade. Ou seja, houve um homicídio, algo que comprove aquele crime. Isso é muito importante. Eu atendi um caso especificamente aqui na nossa cidade, onde uma mulher já separada do seu ex-companheiro, né, ela então deu um telefone celular à sua filha. Esse pai dessa menina acabou furtando o telefone celular e trocando por droga. Ele foi preso, só que o telefone não foi recuperado. Ele foi passado por um traficante e esse traficante, então, não foi localizado. Nós, mesmo assim, diante do depoimento desse homem, levamos ele e a mulher, né, até a delegacia, apresentamos a presença de uma delegada, e ela, então, ratificou o flagrante, ela acabou levando esse homem para o presídio, mesmo sem ter essa materialidade do crime. Na questão aí da Lei Maria da Penha, é uma lei avançadíssima, né, onde não há a necessidade específica aí de uma materialidade. Né? Como é que eu vou comprovar a materialidade de uma violência psicológica, por exemplo? Então, é algo que a gente deve pensar. Né? Então, esse é um ponto importante. Uma outra situação, né, que eu acabei citando, e a Luísa apresentou aí no meu currículo, é a questão do PPVD, uma patrulha de prevenção à violência doméstica. Essa patrulha de prevenção à violência doméstica, ela hoje funciona em quase todos os estados do Brasil, e ela é composta, então, por 2 policiais. É obrigatório, né, que um dos policiais seja do sexo feminino, ou seja, tem que ser um casal, né? E esse acolhimento à mulher, então, hoje, ele tem sido feito aqui no Brasil, especificamente em Minas Gerais, de uma forma um pouco melhor. Né? Mas a gente deve pensar que ainda temos que avançar demais. Demais. Né? Temos uma lei que acaba, né, protegendo sim a mulher, porém alguns aspectos aí são importantes. Eu vou pedir a Luísa agora para passar um vídeo, né, para não ficar só a fala, e aí logo depois pode voltar para mim. Só um minutinho que eu vou compartilhar aqui.
mulheres mais importantes da sua vida. Se levarmos em conta as estatísticas brasileiras, pelo menos uma delas pode já 5 mulheres mais importantes da sua vida. Se levarmos em conta as estatísticas brasileiras, pelo menos uma delas pode já ter sofrido violência doméstica. A violência contra a mulher é democrática. Segundo a Organização Mundial da Saúde, ela acontece em todos os grupos sociais, religiosos, culturais e econômicos, das mais distintas maneiras. De acordo com a Lei Maria da Penha, uma mulher pode sofrer violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. A maioria das mulheres vítimas de violência são agredidas pelos seus companheiros ou ex-companheiros, tanto em casa como na rua. E isso acontece o tempo todo. A cada 17 minutos, uma mulher é agredida fisicamente no Brasil. De meia em meia hora, alguém sofre violência psicológica ou moral. A cada 3 horas, alguém relata um caso de cárcere privado. Em um mesmo dia, 8 casos de violência sexual são descobertos no país. E toda semana, 33 mulheres são assassinadas por parceiros antigos ou atuais. O ataque é semanal para 75% das vítimas, situação que se repete por até 5 anos. Essa violência também atinge a parte mais vulnerável da família. A grande maioria dessas mulheres é mãe, e os filhos acabam presenciando ou sofrendo as agressões. Por que essas mulheres não acabam com isso? Porque não é tão simples. Elas costumam relatar que sentem medo de uma agressão ainda pior ou até mesmo um homicídio depois da denúncia. Há também o receio de que possam acabar saindo como vilãs. Além disso, muitas dependem financeiramente do agressor e não recebem apoio emocional de familiares ou conhecidos. Outro desestímulo é a falta de punição adequada para o agressor. Ele só fica atrás das grades de 3 meses a 3 anos. Isso quando fica. A razão de todo esse problema é histórica. A igualdade de gênero perante a lei é uma questão muito recente no Brasil. Até 1940, existia a Lei da Honra, que anulava a culpa do marido caso ele assassinasse a esposa que o havia traído. Lá fora, em países como o Egito, essa lei é válida até hoje. Por aqui, o caminho é aproveitar datas como o Dia da Mulher para deixar claro que esse tipo de violência não é aceitável e que quando o agressor não percebe isso, a única saída é meter a colher, sim. Quer viajar para... Ok. Vieira, depois eu queria deixar também que seu microfone está mutado, Vieira. Depois eu queria deixar que a Dani também comentasse sobre esse vídeo e outras questões. A gente tem, inclusive, já algumas questões que o pessoal já foi levantando aqui no chat. Seu microfone, Vieira. Ok, então já vou passar aí para a parte de perguntas, né? E aí depois, ao final, se der tempo, a gente faz o vídeo. Tem outro vídeo, né? Você quer... se der tempo, acho que a gente passa depois um outro vídeo. Mas eu queria só... Dani, você quer complementar mais alguma coisa? Fique à vontade. Eu acho que foi muito bem explicado esses exemplos são muito importantes exatamente para que as mulheres consigam identificar, né? E ao mesmo tempo que elas tenham uma consciência, vendo os motivos, por exemplo, a questão de não ter a sua autonomia financeira, enfim, ou seja, a partir desse momento que você tem uma autonomia financeira, fica mais fácil, entre todas as aspas, de você conseguir sair desse ciclo. Você reconhecendo esses tipos de casos e quais são... Porque as mulheres muitas vezes não conseguem interromper esse ciclo, quando você tem consciência disso, você também consegue, ok, o que eu posso fazer para que eu consiga ter esses instrumentos para interromper meu ciclo? Então, realmente, esse vídeo e a exposição do Cabo Vieira foram muito
elucidativas. E hoje a gente tem aqui também presente na nossa sala, a gente tem a Ivone Leite, que ela é assistente social, ela é especialista em atendimento sistêmico à família, atua com uma equipe multidisciplinar, atendendo os juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher de Belo Horizonte, no TJMG. E ela também acho que pode complementar com alguma coisa de tudo que vocês falaram, né? Ivone, você está por aí? Sim. Ah. Aí conta um pouquinho também da sua experiência, da sua vivência, né? Eu acho que, como a gente falou, esse é um bate-papo, né? Então a ideia é que você possa falar também, complementar a sua vivência aí no TJ. Obrigada, Luísa. Boa tarde a todos. Bom, eu tenho 23 anos de Tribunal de Justiça, mas estou atuando no juizado da violência familiar e doméstica contra a mulher há uns 4 anos. Mas a gente vê tudo isso que foi dito aí, tanto pela Daniela quanto pelo Cabo Vieira, e assim, o que eu gostaria de dizer é que em Belo Horizonte nós temos 4 juizados que atendem a mulher em situação de violência, e quando ela pede medida protetiva, os juízes, em geral, eles pedem uma avaliação técnica de assistente social ou psicólogo para ver o indicador de risco. E nós temos, dentro do escopo da Maria da Penha, eu só quero complementar também isso, que não se restringe à questão da violência conjugal, ou que envolve esse tipo de relacionamento. Hoje nós temos uma abrangência muito grande, a Lei Maria da Penha, ela acolhe também a violência contra, por exemplo, a mulher idosa, violência que é perpetrada por filhos, netos, filhas também, genros, ou seja, qualquer membro da família que efetuar uma violência contra uma mulher, independente, né, de ser criança, adolescente, adulta, isso configura a violência doméstica contra a mulher. Assim também como a violência que acontece nas relações homoafetivas, a lei também acolhe, e tem muitos casos de relacionamentos homoafetivos em que uma das partes é agredida pela outra. E, como já foi dito aí, não apenas violência física, mas o que ocorre até com uma incidência maior é a violência psicológica. E a mulher, para ela dar conta de sair desse ciclo da violência, como já foi colocado aí, é muito importante, o empoderamento dela. Aqui em Belo Horizonte, nós temos alguns serviços da rede de enfrentamento à violência contra a mulher, que são, assim, fundamentais para que essa mulher ela consiga se sentir fortalecida, ela se empodere emocionalmente, psicologicamente e tem condições para sair desse ciclo. Então, nós temos o CERNA, que é o Centro de Atendimento à Mulher, chama Centro Risoleta Neves, de Atenção à Mulher em Situação de Violência. Nós temos o Bem-vinda, que é da Prefeitura, o CERNA é do Estado, e lá eles procuram ajudar essa mulher a que ela assim, tenha resgatado a sua identidade, a sua autoestima, para que essa mulher consiga uma inserção no mercado de trabalho, tem então atendimentos psicossociais e também orientação jurídica. Nós temos o NUDEM, que é o Núcleo de Atendimento à Mulher em Situação de Violência da Defensoria Pública, que também presta assessoria jurídica a essa mulher quando ela precisa de entrar com o processo de separação, no caso aí de violência entre cônjuges, ex-companheiros, companheiros. E tem também, assim, lógico que todos esses outros atores que já foram ditos, a Polícia Militar, a Polícia Civil, nós temos delegacia especializada em Belo Horizonte que acolhe essa mulher no sentido de ouvi-la, de fazer esse acolhimento primeiro e depois encaminhar esse procedimento para o fórum para que as medidas protetivas sejam deferidas. Alguns casos, dependendo do grau dessa violência, o agressor é preso, às vezes no ato, quando a polícia já chega no local.
Nós temos muito caso de extensão de medidas protetivas para familiares, quando também há esse risco de que essa violência seja perpetrada contra os familiares da mulher que está pedindo a medida protetiva, né, que é a principal vítima. E como o Cabo Vieira colocou, todas as camadas da sociedade, a gente vê na mídia todos os dias pessoas de nível superior, pessoas com uma inserção na sociedade sendo vítimas de feminicídio, principalmente, que é o ponto mais grave da violência contra a mulher. E também vemos crianças, adolescentes, a exemplo de um caso recente aí daquela menina de 10 anos que deu uma polêmica muito grande na sociedade, até porque existem mesmo esses preconceitos, existem essas crenças religiosas, né? Questões culturais, como o Vieira muito bem colocou, a questão do machismo, do patriarcado, porque a violência contra a mulher ela tem sua origem no patriarcado, quando surgiu, num dado momento histórico, essa questão da supremacia masculina sobre o gênero feminino. Então, isso foi gerando toda essa construção. Então, a construção social, essa desigualdade de gênero que perdura até hoje. E para que nós possamos mudar essa realidade, é importante que sejam feitas ações voltadas para mudança, ações educativas, para mudança, assim, nesse conceito, nesse paradigma, que haja uma mudança de paradigma. Então, eu sempre defendo que nós devemos buscar orientar, trabalhar muito com as crianças. Então, por exemplo, inserir nas escolas, até a Lei Maria da Penha traz isso também, né? Nos currículos escolares, inserir essa questão, esse debate dessa questão dessa desigualdade de gênero. E eu acho que só quando nós conseguirmos mudar isso é que nós conseguiremos diminuir ou, quem sabe, erradicar a violência contra a mulher, que é uma doença, é um problema de saúde pública. Então eu falo que é uma pandemia, é uma doença que precisa ser erradicada, assim como a polio, assim como a hepatite, sarampo. Então eu acho que é uma bela iniciativa do clube de vocês, Luísa, e que nós possamos estender isso para outros clubes, para o Rotary de modo geral, como uma bandeira também de erradicação da violência contra a mulher. Muito obrigada pela oportunidade. Se alguém tiver alguma pergunta que eu também possa contribuir, estou à disposição. Muito obrigada, Ivone. Muito obrigada pela sua contribuição. Concordo e vamos levantar, sim, essa bandeira. Lembrando que depois a gente vai colocar toda essa apresentação no YouTube, então vai estar disponível, e aí compartilhem, né? Que eu acho que quanto mais pessoas discutirem esse tema e conversarem, igual você falou, né? Mais gente se conscientizando, mais gente trabalhando com esse tema, né? Obrigada. A gente teve aqui no nosso chat também um comentário do Celso, ele falando que o fato de quando acontecem, para vocês comentarem sobre o fato de quando acontecem homicídios da mulher, que a maioria delas, né, o marido estava sob medida protetiva, então tinha que ter esse afastamento do marido da mulher, e mesmo assim ele tem um homicídio. E aí ele pergunta, o fato dela denunciar não seria um alimentador dessa violência? Como proteger essas mulheres? Aí quem gostaria de falar? Dani, Vieira? Então, é uma reflexão muito forte e interessante. Concordo em partes, né? A gente tem que notar o seguinte, a questão aí da medida protetiva, ela de nada vai valer, né, se não houver o empoderamento da mulher. Eu acho que o assunto principal nosso vai ter que girar em torno dessa questão do empoderamento. Essa eu acredito ser a tônica que o Rotary deveria levar o assunto, né, à comunidade. Porque a medida protetiva ela funciona sim, e muito bem. O simples fato do autor se aproximar a cerca de 100, 200 metros da residência da mulher, ele já é preso, né? E aí essa mulher, para que o flagrante seja ratificado,
ela tem que estar acompanhando a viatura policial, ela vai dar o depoimento em sala até separada desse autor, vai ter todo esse acolhimento, e ela sim vai ter que se empoderar desse direito. Então, a partir do momento que ela se empodera. Porém, como muito bem disse o Celso aí, nós temos também casos que, infelizmente, o autor, mesmo a mulher mudando de cidade, que a gente já viu casos extremos assim, acaba que o autor vai atrás e por um ciúme doentio, acaba, então, ceifando a vida dessa mulher, né? São situações mais graves, acontecem, infelizmente, mas a partir do empoderamento a gente consegue reduzir bastante essa estatística. Dani, você quer complementar alguma coisa? Eu acho que em nenhum momento a gente pode colocar a denúncia como motivo para qualquer tipo de aumento de violência. Enfim, o fato dela denunciar... Eu acho que o poder sempre tem que... A vítima nunca pode sofrer mais por ela ter tomado uma atitude do que... Então, assim, se o homem continua tomando medidas, continua empreendendo, continua sendo violento... a gente não pode ver uma relação, ok, ela denunciou, por isso aumentou, porque senão cada vez mais a pessoa vai ficar acuada para denunciar. E hoje o nosso momento cultural, histórico, sociológico é de empoderar as mulheres para que elas consigam romper essa barreira do silêncio. Então, eu acho importante desvincular essas duas relações e, enfim, talvez se por algum motivo não está sendo eficiente a medida protetiva, ver por outros motivos, não relacionar a denúncia. Ok, quanto mais ela denuncia, mais perigoso fica. Não, eu acho que essa lógica ela tem que ser quebrada, definitivamente. Obrigada, Dani. Tem uma outra pergunta aqui da Regiane, ela perguntou assim, fazendo um comparativo dos indicadores que foram apresentados, Vieira, que a cada 3 minutos tem um caso de agressão e aqueles outros números que você mostrou, você sabe dizer qual que é o nosso ranking em nível mundial, comparando o Brasil com outros países, em nível de, em comparativo de violências contra a mulher? Você sabe esses números? Sim, a gente até tinha um ranking, só que a questão do ranking da violência contra a mulher, nós devemos considerar uma série de fatores. O Brasil... ele é um país continental, então qualquer tipo de ranking, né, e a questão cultural comparada a outros países, ela deve ser olhada com cuidado. Né? Nós temos aí, há cerca de 3 anos atrás, ocupávamos, sim, se eu não me engano, a 4ª ou a 5ª posição a nível mundial, mas eu não concordava, porque eu não achava a questão dos critérios sérios desses números, né, se comparado a outros fatores. Agora, algumas coisas favorecem esse tipo de agressão aqui no Brasil e talvez, se a gente comparar com a França, né, e aí a doutora poderia acrescentar, seria algo interessante. Por exemplo, um país onde temos aí um clima tropical, ele favorece a um uso indiscriminado, por exemplo, de bebida alcoólica, como cerveja. E isso acaba também sendo um estupim, né, onde as pessoas vão estar numa situação mais vulnerável, tanto a mulher quanto o homem. Então, são situações que, se a gente for olhar, não dá para ranquear exatamente por isso. Posso... Eu gostaria de fazer um comentário aí em cima dessa questão do ranking, porque eu estou até com um artigo aqui, que ontem eu fiz uma live exatamente sobre esse assunto, né? Está até no YouTube disponível, sobre a questão da violência contra a mulher no Brasil. E na revista pesquisa da FAPESP, um artigo Faces da Violência Doméstica, eles trazem que o Brasil ocupa o 5º lugar, como o Cabo Vieira colocou, né? Com um índice de 4,8 homicídios para cada 100 mil habitantes. E no caso da violência contra a mulher, aí fala que a maioria desses casos, desses crimes são cometidos dentro de casa e que somente em 2017 o Sistema de Informação de Agravos de Notificação, que é do
Ministério da Saúde, o Sinan, ele trouxe 230.078 casos de agressão física doméstica contra a mulher. Então, isso aí entrando também só a violência física. Obrigada. Obrigada, Ivone. Só quero Natan, você queria posso falar? fazer um comentário também? Uhum. Eu acho interessante essa pergunta, né, para a gente ver no ranking, para a gente saber, talvez, o que a gente precisa melhorar, quão ruim ou quão bem a gente está ali, mas eu acho interessante a gente considerar que enquanto tiver alguma mulher sentindo medo, né, de sofrer violência, que seja uma mulher em 1 milhão, ainda tem alguma coisa para ser melhorada. E eu tenho uma colega que mora aqui comigo, que a gente divide casa. Eu moro aqui na Irlanda hoje e é um país que praticamente não tem violência. A polícia, por exemplo, não tem arma de fogo, né? É um país extremamente pacífico. E ela é chinesa. E ela comentou comigo, ela falou assim, você pode ir no supermercado comigo? Eu preciso comprar, ela precisava comprar algumas coisas e já estava anoitecendo. Ela falou assim, eu tô com medo porque depois dessa pandemia tá complicado para mulher chinesa andar sozinha na rua. Eu fiquei pensando, putz, é uma coisa que, tipo assim, que eu não queria imaginar sozinho, sabe? Então eu acho que enquanto tiver alguma mulher com medo de sofrer violência, ou de alguma forma, né, sofrendo algum tipo de violência, ainda que seja psicológica, né, desse tipo que eu vi acontecendo aqui, né, dessa preocupação dela, a gente precisa muito melhorar, né? A gente ainda tem o que melhorar. Não interessa se a gente é o país mais violento ou menos violento, a gente precisa ainda melhorar bastante. Obrigado. Eu queria fazer uma intervenção também, que, assim, não querendo passar pano, nem limpar a barra do Brasil, não é esse o caso, mas esses dados eles têm que tem que ser levados em consideração também, que são os países, mais ou menos o seguinte, o número está sendo revelado porque está existindo um movimento social, cultural, jurídico para que isso seja denunciado. Então, existem ainda muitos países no mundo e ali em que estamos em outro momento, apesar de estarmos todos em 2020, estamos em outro momento histórico em que, por exemplo, nos países que têm a lei Sharia, a gente está falando de outro momento, no Irã, na Arábia Saudita, enfim, em outros países do Golfo, em outros países do Oriente. Então, em que não existe ainda este movimento, ou ele ainda é muito reduzido. Então, talvez o fato de ter esses números no Brasil quer dizer o quê? Aqui a gente está podendo denunciar, tem gente que está podendo falar, porque esses crimes e esses atos, eles existem em outros países que muitas vezes nem são considerados crimes. Em muitos países o crime de honra, ele citou o Egito, não lembro exatamente porquê, mas enfim, alguns países o crime de honra ainda é legítimo, que no Brasil não é mais válido desde a década de 40. Então, existem essas práticas que em outros países não são levadas em consideração. Então, realmente, não é passando pano para o Brasil, mas o fato da gente saber o número e que isso havendo esse tipo de discussão, quer dizer que ela saiu debaixo do tapete. Em muitos lugares, ela ainda está embaixo do tapete, então elas nem entram nessas estatísticas oficiais, porque todos os números são tão difíceis de serem conhecidos, até mesmo na China. Enfim, eu falo que do lado direito do mundo, né, quando você pega ali o mapa mundi, existe uma lógica, uma cultura aqui do lado esquerdo e existe uma outra lógica e cultura, enfim, do lado direito. Então, a gente tem que levar muito isso em consideração também. É verdade, Dani, isso mesmo. Obrigada, Natan, também pela sua contribuição, né? Concordo plenamente. Lígia está com a mão levantada, nós temos também mais uma pergunta aqui, alguns comentários bacanas aqui, né? Agradecer a Maria Carmen de Curvelo e a Terezinha também, né? Os comentários que elas fizeram aqui no chat. Lígia, pode falar. Obrigada, presidente. Quero agradecer primeiro a Daniela e o Vieira por terem participado e por toda essa intervenção. Eu acho que é muito complicado para as pessoas que nunca passaram por violência doméstica entender o que se passa na cabeça, na vida dessas mulheres.
né? Tem muitas mulheres que estão passando por isso, elas não sabem que elas estão passando. Existem homens que cometem violências domésticas que às vezes nem pode ser somente fisicamente, como a Daniela falou, e não sabe quem estão fazendo, né? Então, eu achei muito pertinente essa questão sobre empoderamento. O que é esse empoderamento? Não é só para virar para a mulher e falar, você pode, você consegue, vai. Não, é um trabalho muito profundo de anos. Isso não é de um dia para a noite. E são vários, eu acho que a necessidade de ter vários profissionais da saúde mental é muito importante, além de apoio de amigas, enfim, de família, é muito importante também. Porque como se eu não me engano, foi o Cabo Vieira falou, ou foi a Ivone, eu não lembro, que a mulher ela perde, né, completamente o seu eixo, ela não sabe nem quem ela é mais. Então, quando chega nesse nível, para a mulher ela ter consciência dessa relação, que ela está numa relação em que ela está sofrendo, que está tendo uma violência, e para ela conseguir ter força para sair, não é fácil. Aqui na França é um pouco complicado isso tudo também. A Daniela ela convive muito, né, com brasileiras que sofrem isso. Eu já presenciei e falo com vocês, eu sou uma ex-vítima de violência doméstica, tem colegas aqui que não sabem. A Dani sabe muito bem, o Nathan sabe. Não é fácil, não é fácil. Você está num país que não é seu, já é difícil. E para mulheres que elas estão no país delas, dentro do Brasil, conseguir sair de uma relação dessa, abrir a boca e falar, olha, alguém me ajuda. Tem a questão da vergonha, tem a questão de estou falhando como mulher, estou falhando como mãe, eu estou falhando como pessoa. Tem a questão religiosa, incutida, cultural. Né? Como eu li a semana passada, Daniela viu, eu mandei no grupo, uma pessoa falando que, né, na Bíblia tem falando que a mulher tem que ser submissa ao homem. Sabe? Então tem todos esses fatores. Não é fácil. Para vocês, mulheres, para vocês, homens que estão aqui, eu dou meu depoimento. Foi 1 ano de tratamento psicológico, apoio de amigas, para eu perceber e eu poder ver que eu poderia sair daquilo. Não é fácil. Então, o nosso papel como rotarianas e rotarianos é poder ajudar essas mulheres como trazendo ações que mostre, que trabalhe, esse lado psicológico, que a gente dê condições para essas mulheres que façam esse trabalho psicológico e também os homens, porque esses homens também precisam. Às vezes, são homens que, enfim, foram... Eu não estou anulando o fato deles fazerem violência, mas eu estou falando que pode ter vindo por trás. São homens que muitas vezes também têm um psicológico destruído e a realidade é que eles sabem, que eles conhecem isso. E é o que eles passam para frente, o que eles fazem contra as mulheres. Então, a gente trazer consciência tanto para as mulheres quanto para os homens do que é e como pode ser resolvido. Eu acho que vai por aí. Eu agradeço a todos as palavras, eu vou ler depois. Realmente, para mim é muito difícil, porque eu nunca trouxe à tona para o nosso clube, somente algumas pessoas sabiam, e é um tema muito forte para mim, porque eu não sabia o que eu estava passando. Eu sou uma mulher formada, tenho um MBA pela FGV, ou seja, não foi falta de estudo. O meu ex-marido, ele era diretor de uma empresa, não é falta de estudo. Eu tive condições de sair psicológica e tive ajuda de pessoas. Aqui na França tem mulheres que não têm condições nem de poder conversar com a polícia. Quando eu já chamei a polícia, eu fui discriminada pela polícia. Eles falaram, não ligue mais.
E a gente sabe que acontece isso no Brasil também, porque não é todo mundo que está preparado. Então, nosso trabalho é termos consciência, não julgar as mulheres que saem de casa e depois voltam, as mulheres que não denunciam, as mulheres que denunciam e depois retiram. A gente não sabe o que se passa por trás disso tudo. Bom, obrigada. Eu vou ler E eu agradeço a Dani, principalmente na frente de todo mundo, porque a Dani teve um papel também fundamental nisso tudo, como outras amigas que a gente tem no grupo aqui. Então, eu falo com vocês, mais uma vez, vamos ler o máximo possível, vamos manter a nossa mente aberta. E vocês, homens, procure se informar mais, observe mais os seus atos, para que a gente possa mudar esse ciclo. Obrigada. Eu me emocionei aqui também. Chora ela do lado, chora você, todo mundo agora é um momento. Parabéns, Lígia. Obrigada por compartilhar. Enquanto as meninas se recompõem aí, né, realmente foi um depoimento emocionante. Eu estou tomando a liberdade, presidente, só de pontuar algumas coisas rápidas aqui. Talvez eu não me expressei bem, né, concordo plenamente, viu, Regina? Eu não disse que a questão de ser um país tropical justifique alguma coisa. O que eu disse é que, em sendo um país tropical, infelizmente, os índices de alcoolismo e outras situações só colocam mais lenha nessa fogueira. Foi meio isso que eu quis dizer, né? A reflexão da Lígia foi perfeita, viu, Lígia? Realmente muito forte. E eu realmente reconheço que existe, sim, um despreparo, né? Existe, sim, ainda situações machistas. E quando a gente diz a questão do machismo, não somente por parte do homem, tá, gente? Existem posicionamentos de mulheres, eu já levei, por exemplo, mulheres vítimas a delegacias para ser atendidas lá por pessoas, né, do sexo feminino, e essas também tinham comportamentos, digamos, machistas, né? Comportamentos ali de, mas essa mulher também é assim, é assado, né? Ela que provoca, ela que... Então, realmente existe um total despreparo e um total desconhecimento. A Regina, ela pediu a palavra também. Acho que a Luísa tá se recompondo ainda. Regina, se você quiser fazer uso da palavra. Seu microfone está no mudo. Tem que... Aí, estamos te ouvindo. Pode Tá falar. me ouvindo agora? Sim. Vocês me ouvem bem? Isso, ótimo. Bom, para vocês que não me conhecem, meu nome é Regina Teixeira. Eu falo aqui da cidade de Patos de Minas, Minas Gerais, aqui do Brasil. E eu fui convidada a participar, a estar assistindo pelo Michel Vargas, aqui também, que é de Patos de Minas. Ele é um companheiro aí de vocês. E nós somos militantes da causa, não é? Aqui a gente também ajuda, faz parte do Conselho Municipal da Mulher. E eu também gostaria de falar um pouco a respeito. Eu sou bacharel em Direito, sou profissional coach, pós-graduado em Master Coach, especializado em vendas. A gente também é graduanda em Psicologia e também fazendo aí pós-graduação em Psicologia e Coach. E assim como a Lígia, parabéns a você pela sua coragem. E você também me deu coragem para que eu viesse contar um pouquinho da minha história, falar rapidamente. Meu último casamento foi um relacionamento abusivo. E como você disse, é muito difícil para nós, mulheres, que está passando uma fase difícil como essa. Primeiro é uma aceitação para si mesma. É acreditar que a gente está passando por tudo isso. A agressão primeiro começa com as agressões físicas, depois vão para as agressões com palavras. Agressão moral
agressão patrimonial, porque eu saí do casamento sem nada. E, sinceridade, eu procurei uma ajuda psicológica, claro. Meu psicólogo me ajudava muito, nós conversávamos muito. Inclusive, também procurei uma ajuda para ele, porque até então você coloca na cabeça, né, que aquilo vai passar. E tem também a questão religiosa. Eu sou um bandista praticante, e lá na Umbanda, às vezes até comentava, não, isso às vezes é alguma coisa que foi feito, ou vai passar, seja sábia, né? O nosso dirigente, ele virou para mim, seja sábia. Ainda usou umas falas antigas, falou, olha, enche a boca d'água na hora da discussão, na hora da briga, não é? Enche a boca d'água para poder você. Então foi muito difícil, até você ter a coragem. Antes eu trabalhava numa multinacional, eu saí do trabalho para poder literalmente ficar trancada em casa, que era assim que ele me deixava trancada em casa. E eu tinha vergonha da minha família, eu não podia conversar com os meus parentes, eu não podia dialogar com os meus amigos, enfim, eu passei a viver em cárcere privado, literalmente. Isso foi por quase 2 anos, e até que você tenha a coragem de falar, opa, não foi isso que eu escolhi para mim. E quando o Cabo Vieira falou em questão do empoderamento feminino, porque realmente você se empoderar de toda a coragem, porque tudo é de dentro para fora e não é de fora para dentro. E aí foi muito difícil, mas você tomar essa consciência que não é isso que você merecia, apesar que o poder de persuasão do homem, não é? Ou seja, da pessoa que está nessa situação do agressor, esses dias há pouco eu estava conversando com uma amiga de casa, é fantástico, sabe? Eles são assim, é incrível, o poder de persuasão. Aconteceu várias e várias vezes. Ele agredia e eu merecia a agressão porque a culpa era minha. Então, a culpa sempre é voltada para quem é agredida. É assim que eles se colocam. E depois se colocam como vítimas, né? Eles choram, eles reclamam, mas eu estou fazendo isso, é porque isso. Então, sempre tem um porquê. Mas graças a Deus, né? Eu sempre agradeço a Deus, tenho fé. Então, isso aconteceu comigo, é uma coisa que eu tenho que compartilhar, porque é uma forma que a gente tem de ajudar as outras pessoas. Para mim ainda não é fácil, como a Lígia. Essa é a 2ª vez que eu falo no assunto em público. A outra primeira vez foi uma live que a gente participou e que eu muito delicadamente falei sobre o assunto, mas agora a gente está tomando cada dia mais coragem e posicionar em ajudar o próximo, não é? Porque é o que eu passei. A violência doméstica que eu passei, a dor que eu passei, eu não quero que o próximo ele venha passar. E eu acho que nós temos também de ter essa consciência do empoderamento, porque realmente é o empoderamento. Eu sei que nós temos aí a lei a nosso favor. Por isso que eu acho, né, que a mulher, ela vai várias vezes, às vezes retira a queixa, com muita dificuldade, é porque realmente ela não se sente segura. Então, ou seja, primeiro é trabalhar. Regina, só um segundo, desculpa, seu microfone ficou mudo. Pessoal, desculpa, meu telefone aqui, ele fez uma chamada, vou colocar no silencioso, eu havia me esquecido de colocar o telefone no silencioso, me desculpa. Só para concluir, só para fechar, ajuda psicológica, o acompanhamento psicológico, ele é importantíssimo. Importantíssimo. Primeiro, é o ser humano, é como indivíduo, ele ter acerca aqui, eu preciso fortalecer o meu psicológico, eu preciso voltar
toda a minha saúde mental, que estava toda realmente detonada, ter um equilíbrio emocional para que eu consiga, depois desse equilíbrio emocional, tomar decisões porque são precisas. Através desse equilíbrio, eu me lembro ainda até do meu psicólogo falando comigo, Regina, você parece uma flor murcha. Você era uma mulher que brilhava, trabalhava, tinha uma vida ativa e de repente você tornou uma flor murcha. Do Rotary. Eu fico muito feliz, né, que nós estamos aí no Agosto Lilás, justamente lutando por essa causa. Como eu disse a vocês, eu luto mesmo, porque é algo que eu passei. Então, eu gostaria de agradecer ao Cabo Vieira, a Daniela Carvalho, a Luísa, e a você, Lidiane, desculpa, perdi Lígia. Agora o nome, eu me esqueci. Lígia, isso, Lígia. Lígia, a você, parabéns pela coragem, assim como eu te entendo perfeitamente. Quando você disse, não é fácil, é muito difícil, a gente engasga porque a gente nunca se imagina passar por uma situação como nós passamos. E é tão engraçado que você fala, quando você falou, não foi por causa de instrução, eu tenho MBA. A mesma coisa eu senti. E as pessoas, quando olhavam para mim, não é? Porque, como assim uma coach, uma treinadora, né? E ela se permitir passar por uma situação dessa. Mas, infelizmente, aconteceu. E, como aconteceu, o que é bom, a gente guarda as coisas boas. O que é ruim, fica-se o aprendizado. Então, esse aprendizado que eu passei por ele é a minha oportunidade de ajudar outras pessoas. E é isso. Gratidão a todos vocês. Mais uma vez, muito obrigada. Lígia, parabéns a você. Parabéns você também, depois, querida. Eu vou ler os comentários, né? Depois eu vou ler os comentários. E eu agradeço já a todos vocês. Muito obrigada. Gratidão, Regina. Obrigada por suas palavras. Sou eu quem agradeço. A gente se entende, não é mesmo? Exatamente, a gente se entende. A gente se entende. Exatamente. Gente, que orgulho. Muito, muito obrigada pela confiança, né? Vocês duas colocarem essas experiências com a gente. Eu acho que ilustra tudo o que a gente viu como teoria e a gente vê isso na prática com essas histórias tão bonitas, tão emocionantes. Eu até tive que me recuperar aqui. Agradeço muito pela confiança de vocês, por terem, né, colocado a situação de vocês para ilustrar, né, e de forma tão bonita, e mostra o quanto vocês se empoderaram, o quanto são mulheres fortes, e o quanto é possível mudar essa situação, né, e o quanto é possível sair dessa situação, e vocês mostraram essa força das mulheres. Eu acho que complementou muito bem. E eu queria agradecer muito a presença de todo mundo. Tem só mais uma pessoa, Regiane, está com a mão levantada. Eu vou deixar ela falar e a gente vai caminhando para o fim. A gente já tem, né, já são 3h30. Então, eu agradeço muito todas vocês. Regiane, a palavra está com você. E aí a gente depois caminha para o final. Pessoal, boa tarde. Eu acho assim, foi extremamente emocionante os dois depoimentos, né? Como a Luísa bem falou, né? A nossa presidenta da Lígia e da Regina. Super parabéns, né? Pelo posicionamento diante da situação, enfim, por terem, né, superado. Eu as vejo como super vitoriosas, né? Eu acho que, assim, a questão da violência contra a mulher, eu acho ela muito arraigada em dois princípios básicos, né? Um é cultural, o segundo é educacional. A nossa sociedade, ela foi educada dessa forma, né? Eu vejo, por exemplo, o meu marido, ele vem de uma família machista e tudo mais, enfim, onde o pai só ele trabalhava, só ele provia tudo, e ele, ao contrário, ele é muito cabeça aberta, muito companheiro, mas, assim, existem momentos em que eu acho que nós, mulheres, temos que também ser muito firmes e muito fortes para aprendermos a colocar os limites, né? Como outra pessoa aí falou do tipo, a gente tem muito, assim, paradigma e rótulos que nós próprias colocamos, né? Do tipo, eu não posso fazer isso porque eu sou mulher, eu não posso aquilo porque eu sou mulher. A gente, assim, eu sei que é uma questão cultural e ela vem, assim, de milênios, nós avançamos muito, mas como um amigo meu uma vez falou, né? Não existe... a gente tem que partir do princípio que, assim, existe o lado humano, né? Nós somos tão boas e, assim, nós temos
tanto o direito quanto eles, né, quanto os homens. Então, assim, nos colocarmos de igual para igual, né? Eu acho que esse é o nosso empoderamento, né? Seja buscando a nossa presença no mercado, seja buscando o nosso desenvolvimento intelectual, seja buscando o nosso desenvolvimento profissional, e sim, né, dentro do lar, enquanto que nem eu com meu esposo, eu coloco, sim, limites, né, responsabilidades iguais e tudo mais. Existe, sim, é claro, uma cobrança muito grande, até mesmo das pessoas do nosso próprio gênero, né? Um exemplo, na minha vida, as minhas cunhadas. Nossa, mas enfim, você pretere a sua vida profissional e, enfim, de vez em quando eu meio que me apoio nele, né? Porque eu trabalho muito, enfim, tenho uma vida muito atribulada. E sim, eu divido responsabilidades em relação à minha família, à minha filha com ele, sim, por que não, né? Então a mulher, ela ainda está muito... eu acho que a melhor palavra, ela está muito, entre aspas, fechada e, assim, acostumada a dizer que todas essas atribuições, sejam elas do lar ou de educação, são de responsabilidade da mulher e não mais, né? Nós somos tão guerreiras, eu sou tão guerreira quanto meu marido, nós todas somos assim, e a gente tem que aprender a colocar os limites, enfim, tirar esses rótulos que... Enfim, nós estamos no mercado de igual para igual, concorremos de igual para igual, somos tão inteligentes quanto eles e temos o nosso espaço tanto quanto eles, né? Eu acho que era isso que eu queria colocar e, assim, muito lindas as histórias, muito emocionantes, eu as acho super vitoriosas. Pessoal, um bom final de domingo para todos. Obrigada por me ouvirem, um abraço. Obrigada, Regiane, pela sua contribuição aqui conosco também. Então, eu queria agora, então, agradecer, né, a Daniela, direto da França, né, trazendo seu conhecimento, trazendo um pouco da sua história, de sua vivência, e o Cabo Vieira por estarem aqui conosco nesse domingo, trazendo todas essas informações, conscientizando, que é o principal, e queria deixar as últimas palavras para vocês, né? Dani, por favor. Eu agradeço muito pelo convite, ter compartilhado este momento foi muito importante para mim, e minha amiga maravilhosa, Lígia, ter feito essa ponte é um privilégio poder estar aqui e ouvir uma história que eu já conheço e que ela abriu o coração para vocês e a outra companheira de vocês também, porque todas essas palavras, palestras, falas, elas são feitas para que elas realmente toquem o coração das pessoas, para que as mulheres não são palavras vazias para um conhecimento teórico, elas são feitas da minha parte, imagino das outras pessoas que estão na causa, realmente para que isso tenha um valor no dia a dia das pessoas, para que na hora da briga ela lembre disso, na hora de falar, nossa, será que eu faço um novo curso, eu não faço, ela lembre desse momento, no momento de vou procurar um emprego, ela lembre desse momento. Então, é que realmente, para que isso entre numa forma, no coração, na cabeça, na mente dessas mulheres, que elas fiquem tão fortes que elas lembrem. Aquelas palavras, talvez não conscientemente, mas naquele dia teve alguma força, alguma coisa que me deixou mais forte e eu vou conseguir passar, né, esse momento, eu vou conseguir me sobrepor a essa situação. Então, realmente, a minha atuação nessa área, ela é muito feita para que isso realmente entre no sangue de cada mulher, que elas consigam se sentir tão fortes, tão empoderadas, tão cheias de si, que elas consigam saber que elas merecem ter uma vida maravilhosa, que esse tipo de comportamento masculino, esse tipo de comportamento que está colocando-as para baixo, ele não é natural, e não é assim que a vida é, e que tem como viver de uma forma diferente. Obrigada a todos vocês e obrigada ao Rotary, o convite, a você, Luísa, e a todo mundo. Natan? Obrigada, Dani. Vieira? Presidente, eu vou ser bem breve, né? Nós temos outros compromissos daqui a pouco aí, mas estão de parabéns, né? O E-Club, a gente tem que fazer um registro aqui, ele já existia antes da pandemia. Então, isso é interessante a gente fazer esse paralelo, porque algo tão maravilhoso que a gente acabou participando hoje, né, e contribuindo e crescendo, não foi devido à pandemia, vamos deixar isso bem claro para quem não conhece o sistema do clube, né? Então temos aí o estreitamento de pontos e de conhecimentos muito interessantes, e todo o material produzido foi riquíssimo, né? Tivemos o orgulho de fazermos parte desse material. Se der tempo, presidente, só aquele videozinho para fechar minha fala, tá? E agradeço a todos, um abraço e fiquem bem todos aí.
Eu vou passar aqui o videozinho que ele pediu. Só um minutinho. Deixa eu... Todos nós precisamos aprender, em primeiro lugar, a buscar a formação. Que sinal de maturidade, gente. Você saber reconhecer os seus próprios limites não é para qualquer um, não. Só gente forte de verdade, madura de verdade, tem a capacidade de reconhecer os próprios limites e pedir ajuda. O imaturo, a imatura, continua achando que é o super-homem, continua querendo abraçar o mundo com os braços, até cair e quebrar tudo. Como espectador você não ajuda, você dá palpite, você ajuda quando você se torna protagonista junto com ele, daquele momento histórico que ele está vivendo. As batalhas na tua família, elas começam a ser ganhadas quando o seu joelho toca o chão. Porque eu costumo dizer que a força que falta em você sobra em Deus. Ele sabe da tua luta, Ele sabe das tuas dificuldades. Por isso é preciso rezar e pedir: Senhor, me dá sabedoria. Sabedoria. Entenda bem, sabedoria é diferente de conhecimento. Claro que o conhecimento ajuda você a ler boas literaturas, você buscar uma especialização, você buscar ler livros, mas conhecimento não é sabedoria. Sabedoria vem de Deus. O que representa a tempestade? Quando você está andando numa tempestade, primeira coisa que você sente é o impacto do vento. O vento é um impacto que vem direto e te atinge. O vento representa os problemas que estão te atingindo hoje. O vento representa as tribulações que você, que eu, estamos vivendo hoje. Saiba de uma coisa: faz mais barulho uma árvore só que cai do que a floresta inteira que cresce. Então não deixa o mal ter mais ibope na tua vida, porque Deus está agindo, está ouvindo a tua oração. É preciso não se deixar dominar pelo desespero. Nem tudo está perdido. Como eu disse, faz mais barulho uma árvore só que cai do que a floresta inteira que cresce. Padre, a árvore caiu. Caiu, mas a floresta não deixou de crescer por causa disso. Deus está agindo, Deus está escutando você, Ele está trabalhando. Confia, persevera, vai atrás, luta. A virtude da resiliência. Ele acalma o vento, o problema que me atinge hoje. Esse é o fundamento da tua resiliência. A resiliência é aquela capacidade de envergar, mas não quebrar. É aquela capacidade de perseverar, de resistir diante do sofrimento. Ou seja, a resiliente ou resiliente é aquele que tem a capacidade de superar, de perseverar, de suportar o sofrimento, de não desistir diante da dor, de não desistir diante do problema, porque você não pode parar. Você não pode parar, acredite. Diante da dificuldade, você é resiliente e você pode ser muito mais. Ele pode. Deus é maior que tudo. Não existe impossível para Deus. Lembrando que, né, o Rotary, ele é apolítico e ele não defende nenhuma religião. Essa foi só uma mensagem mesmo de motivação para que, independente da religião de cada um de vocês aqui presentes, mas que a gente possa ter essa força e essa resiliência, né, interna de cada um. E a gente viu hoje aqui muito presente isso nas nossas mulheres e com os nossos depoimentos. Então, muito obrigada a todos, muito obrigada por terem ficado até aqui nesse final. Obrigada pelos depoimentos, obrigada pelos esclarecimentos. E... Presidente, desculpa, o print, a Adri falou. Para a gente tirar uma foto, vamos todo mundo abrir as câmeras? Quem está com as câmerazinhas desligadas aí, dá um tempinho aí para todo mundo abrir para a gente tirar uma foto. Natan, Edu, William. Eu estava mandando uma mensagem para a Cláudia, ela falou que
né, queria contribuir, né, com o clube e tal. Depois você manda, por favor, Cláudia, seu telefone, que aí a gente entra em contato com você e a gente explica direitinho, tá bom? A gente conversa depois direitinho. Obrigada, pessoal. Lígia e Regina, eu mandei mensagem no chat de vocês também. Só para confirmar se a gente pode depois divulgar esse depoimento também, se vocês puderem responder lá. Então, sorrisos. Vivi. Aí. Obrigada, então, pessoal. Bom restinho de domingo aí para todo mundo. Um abraço. Aí. Obrigada a todos. Luísa, eu te respondi. Para mim tá tudo ok, viu? Obrigada. Obrigada, pessoal. Parabéns pela reunião. Obrigada a todo mundo. Obrigada, Vieira. Obrigada, amiga. Natan, obrigada, viu? Obrigada, Vieira. Obrigada, Dani. Gente, daqui a 20 minutos é o jogo, eu preciso divulgar o bolão. Nossa, é mesmo. Acabei de ver, gente. Eu mandei e-mail, vocês viram? Aham. Você viu? O Ô, outro. Luísa, acho que a gente tem que encerrar a reunião para parar de gravar, né? Não, pode dar stop. Não, eu paro. Dá o stop?